revendedores não só de Minas Gerais, mas do Brasil todo que nos assiste. Um grande abraço e sejam bem-vindos a mais um episódio do Minas PetroCast. Minas Petro, que é a casa do revendedor de combustíveis em Minas Gerais e que fortalece cada vez mais o segmento de revenda de combustíveis. Eu sou a Gabriela Suemi, mais conhecida como Gabi, inclusive amo ser chamada assim. Estamos num cenário super diferente hoje, no 17º Congresso do Minas Petro. Enquanto as palestras acontecem e as stands estão abertas de forma simultânea, o podcast acontece. Bora! E começa mais um episódio do nosso Minas PetroCast. Vamos falar sobre desafios do SPDA. Eu estou na presença do Jonathan Rocha, que já virou um grande amigo, que é consultor ambiental de segurança do trabalho, diretor da Soluções Rocha, empresa parceira do Minas Petro nos assuntos da segurança do trabalho, interessantíssimo, é palestrante, criador do Posto Flix, incrível, instrutor da Escola 360 do Minas Petro. Seja muito bem-vindo, meu amigo, e um prazer ter você aqui com a gente. Gabi, um prazeraço te ver pessoalmente, o contato pelo WhatsApp foi fantástico, mas pause. Pause. Sabe por quê? Por quê? Porque eu sei que você é da sua família, da mesma região onde eu moro, não é? Montes Claros, isso mesmo. O que você lembra de Montes Claros, região? O que você lembra de lá que é gostoso? Eu lembro o quê? Eu lembro Piqui, eu lembro Biju. Tá, não diga nada. Para, pause. Esse beiju? Esse beiju? Que mais falou, Olha Piqui? Piqui. Ô, gente, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui, gente, tá até rindo. Oh, meu Deus do céu. Calma que não acabou. Presente pra mim. Não tem como, você é da terra, você é da minha terra. Como é que eu simplesmente ignoro a sua presença e não trago nada pra você? Por favor, vê se você vai gostar. Eu sou muito privilegiada. Meu Deus, eu vou ter que mostrar. Fica à vontade. Vou ter que mostrar, gente, aqui, olha. Piqui, direto de Montes Claros, obrigada. De lá, da terrinha. Embaladinho, porque se... Não, imagina dentro do carro. No carro, né? Não vai. Eu vim de carro pra cá, você é doida? Olha isso aqui, gente. Doce de leite. Doce de leite, vai falando. Essa chama farinha Morro Alto. Pra quem é da região, conhece como que essa farinha é fantástica. Isso é outro nível de farinha, outro nível de qualidade. Se eu já gostava do você, agora eu gosto mais. Gente, tem mais um negocinho importante tem mais aqui, ó. Começaram as festas de agosto em Montes Claros, os catopês, é pra lembrar os catopês. Tá tudo enfeitado, fitinha na cidade inteira, convidado pra você poder ir pra lá. Cidade festeira, né? Não, o pessoal gosta, pertinho da Bahia, né? Nossa, aí já tem um climazinho. Boa. Um climazinho. Festa boa e comida boa. Nossa, comida boa. Mudei pra lá, Gabi, engordei meus mais de 40 quilos. Agora que eu voltei ao normal, quando eu mudei, eu fui. Peraí, volta. Mas de vez em quando eu não aguento, Mas se ficar lá, não tem como você emagrecer, não. Você vai pra terrinha esses dias, quando você for lá, você percebeu como é que fica. Requeijão. Dia 11, tô aí, ó. Gente, requeijão. Você não tem noção, não. A textura. A textura, tanto que é macio. Não vou dar pra ninguém, tá? Só lamento. Galera do backstage aí, só lamento, não. Tá? A caixinha de som pra você poder ouvir uma musiquinha. Ah, gente. Faltou um pendrive das músicas típicas de Montes Claros. Gente, nossa, aí você... não. Você poder beber uma água também, o pessoal da Quat mandou um presente pra você também. Ai, do garrafinha do Posto. Obrigada. Agora eu vou pra academia de garrafinha nova, Top, né? E esse é o caminho. Eu uso a minha, eu tenho a minha pra ir pra academia, poder manter o físico, senão eu vou engordando. Eu tô muito... gente, curtiu? Eu tô com a mão vazia, mas eu não te dar um presente, obrigada, viu? A energia tá trocada, isso é mais importante. Obrigada, fechado? Viu? Tô muito feliz. Minha família, minha mãe vai gostar. Eu tenho que esconder, porque senão nem eu vou saborear do meu Tem um presente. pessoal que tá de olho, tá? Sugiro se eu deixar isso mais quietinho. É meu, tá? Eu deixo você guardar, mas é meu, viu? Obrigada, viu, meu amigo? Bacana. Prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui. Sim. Né? Aqui no nosso podcast, aqui no Congresso. O que você tá achando do Congresso? O Congresso tá ótimo, os palestrantes incrível, fantásticos. A feira é muito quente, ou seja, eu visitei alguns stands, não devo visitar todos hoje, inclusive 2 dias é muito importante quem vier participar dos 2 dias, porque é muito stand, tem muita novidade, muito produto, muito equipamento interessante, condições comerciais incríveis nos lugares que eu fui. Além disso, os palestrantes que estão ali estão dando show. Né? Ricardo Amorim agora mais cedo. Rick Chester deu um show de motivação pessoal mais cedo. Simplesmente incrível. Mais uma vez, Minas Petro arrebentou de novo, normal. Mas esse tá diferente, ele tá mais amplo, ele tá com mais... a frequência das pessoas também. Tem muita gente aqui que está na feira, muito bacana. Exatamente, isso eu percebi mesmo. É o meu primeiro congresso aqui, tô assim, perplexa com todo esse mercado, sabe? Fantástico, fantástico. Jonathan, SPDA. Por que a gente está falando sobre isso? E é novo isso? Me explica, me conta. Engraçado, né? SPDA é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. O pessoal apelida de para-raio. É novo? Não, Gabi. Não é novo.
Isso aí é mais velho que andar para frente, tá? É bem mesmo? antigo. Mas desde 2016 começou a ser cobrado de forma efetiva dos postos de combustíveis, mais regionalizado, mais a região norte mineira. Em 2017 e 2018 houve uma intervenção coletiva do Ministério do Trabalho, onde entre os 26 itens cobrados pelo Ministério do Trabalho estava lá presente o SPDA. Então não é algo novo. No entanto, nesse último ano, as fiscalizações intensificaram demais e um dos pontos que eles estão observando com muito critério é o tal do SPDA. Então, por isso que esse assunto voltou. Porque nós tivemos algumas dificuldades e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, sobre as dificuldades do SPDA, dessa implantação. Então, o assunto não é novo, né? Isso não é de agora, né? Mas o que é o SPDA? Legal. Como a gente falou, o SPDA é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Muita gente confunde com para-raio. Para-raio é Alguns falam só isso. É para-raio. Isso. Mas, na verdade, o para-raio é uma das etapas. Então, o SPDA tem 3 fases. Eu tenho o para-raio, eu tenho a descida, né? E eu também tenho o aterramento. Então, para-raio, descida e aterramento. Esses 3 itens que compõem o SPDA. E todos eles são regidos por normas técnicas muito bem detalhadas. NBRs, NRs. Então, é importante que sejam obedecidas as normas técnicas de instalação do SPDA. E aí que mora o primeiro perigo, ou seja, essa desobediência ela pode custar caro para os revendedores. Sim. E vamos imaginar um posto que acabou de iniciar a atividade. Sim. Então, o SPDA é imprescindível. Imprescindível. Na verdade, quando você vai construir um posto hoje, vamos supor, vou construir um posto de combustíveis, é importante que o SPDA já esteja na previsão da instalação, ou seja, contratado. Eu já tenho que construir o posto com o SPDA. Sabe por quê, Gabi? Porque para instalar o SPDA, eu tenho que cortar o chão do posto para poder aterrar. Aí você imagina, construir, tá lindo, maravilhoso, aí esqueci do SPDA. Vou ter que cortar todo o piso do posto, a parte lateral da pista, retrabalho, mais investimento, mais custo, na verdade, tá? É uma despesa, na verdade, fica caro, fica pesado, enfim. Não é vantajoso para o revendedor. É importante que ele faça já na previsão. Vou construir um posto, já pensa nessa questão do SPDA. É igual na sua casa você construir o seu banheiro e esquecer de passar o encanamento da pia. Você acabou de azulejar, peraí, vou ter que abrir e fazer de novo. É retrabalho e é caro, é muito caro fazer isso, tá? O SPDA não é instalação barata. E aí que alguns revendedores caem nas armadilhas. Ele, de repente, ele vai muito focado em preço. Isso é perigosíssimo, porque é igual combustível. É bom falar que estou falando para revendedores. O SPDA é mais ou menos igual ao combustível, não tem muita receita, não tem muito mistério. Sim. É uma norma que tem que ser cumprida. Então, o total de cabo que ele vai ter que usar é o mesmo, os Faradays que ele vai usar, que são os para-raios que ele vai utilizar, são os mesmos. Não tem muita diferença. Tem diferença em relação à lauda, expertise, então a variação ela tende a ser pequena. Então vamos lá. Imagina que o revendedor tem 4 orçamentos. Um de 33 mil, um de 31, um de 29 e um de 11. Opa! Tem que chamar atenção. Você tem que perceber que algo de errado não está certo. Tem alguma coisa errada nesse pacote. Por que eu tenho 3 orçamentos com valores próximos, que a ideia seria mais ou menos isso, eu tenho um tão barato assim? Hoje, Gabi, nós estamos com alguns problemas de revendedores que optaram pelo mais barato e hoje estão sofrendo. E a correção é cara. A famosa economia porca. Muito porca. Porque é importante entender que o para-raio, o SPDA, ele não é um sistema só para poder ter e poder constar para o meu revendedor, para entregar a fiscalização, não. Ele é importante, porque, pensa bem, vamos lembrar o que tem no posto, Gabi? Eu tenho combustível, muito, em vapor, inclusive, porque quando eu abasteço aquele vapor que sai vapor de combustível, eu tenho oxigênio, só falta a fonte de ignição para pegar fogo. A gente chama de triângulo do fogo. O triângulo do fogo é combustível, congruente e fonte de ignição. Combustível, oxigênio e fagulha. Então vamos lá, eu tenho um ambiente com vapor de combustível até na lua. Eu tenho oxigênio, claro, senão eu estava morto sem respirar. Só falta a centelha. Um raio é uma centelha. Então assim, isso pode causar de fato uma explosão muito séria no posto. Então é importante que o revendedor tenha essa questão do SPDA não como uma despesa adicional, mas de fato como uma segurança do seu patrimônio e das pessoas que transitam no seu ambiente, tá? Esse é o foco importante. Entendi. E
na estrutura física do posto, o que é necessário e mais exigido? Você falou que precisa ter um aterramento, ok. Sim. Necessário e mais exigido para colocar o SPDA em dia. Vamos lá. O SPDA é um processo. Tanto é que na notificação do Ministério do Trabalho, nos exigências, vem escrito assim, eu quero o laudo SPDA. O que muito revendedor acaba fazendo inadvertidamente? Ele vai lá e contrata um laudo. Aconteceu uma vez com um caso com um cliente meu, que nós vamos fazer um serviço, a gente terceiriza. Sim. Então, enquanto eu ofereceu poder fazer, o orçamento ficou algo em torno de R$30 mil, e ele pegou o orçamento e falou assim, tá, peraí, Jonathan, não vou fazer com você. Por quê? Porque eu encontrei um orçamento de R$1.500. Aí eu, 30 para 1.500, não entendi, não faz sentido. Essa conta não fecha. Não, vou fazer e tal, e aí, mesmo insistindo, ele preferiu fazer. O que tinha nesse laudo, Gabriela? Esse posto é de Montes Claros, inclusive. O que tinha nesse laudo? O laudo estava escrito assim, ó, conclusão. Conclui, então, que o posto não possui SPDA instalado e, por esse motivo, deve instalar o seu SPDA. Recomendações. A recomendação é instalar o SPDA. Isso não é laudo, não. É um laudo. É um laudo, mas não é o laudo correto. Isso, é um laudo que, na verdade, ele faz o que se pede. Ele entrega aquilo que está instalado. Ele está fazendo uma recomendação. Exato. Só que o laudo que o fiscal quer é o laudo dizendo que o SPDA está instalado corretamente de acordo com as normas técnicas. Se eu pego um documento desse falando assim, não tem SPDA instalado e mando para o fiscal, o que vai acontecer? É simplesmente a multa mais fácil do mundo. Eu estou com um documento assinado por um engenheiro que eu contratei para dizer que não tem SPDA instalado. Ele fala, beleza, bom saber. Tá aqui sua multa. Pronto, fim de papo. E o pior, isso é muito comum. Nós temos alguns clientes nessa situação. E tem uma outra situação até mais complexa do que essa. Eu tenho uma situação que é quando o revendedor escolhe esse de 11 mil que eu falei, tem 33, tá, eu pego de 11. Aí, de repente, esse instalador, ele não toma cuidado com as normas, ele não faz a cava que vai instalar o aterramento no tamanho correto, ele não faz todo o isolamento da parte de pista e escritório, ele faz só um pedaço. Então, ele não faz da maneira que tem que ser feita. Tem que ser feita. Quando isso acontece, lembre-se, o laudo tem validade. Vale, se não me engano, de 1 a 2 anos. 1 ou 2 anos, é pouco tempo. E aí, quando for refazer com outro engenheiro, ele fala assim, não tá adequado, não posso emitir o laudo. Nossa. Porque tá errado. Quando ele vai usar o equipamento de medição para verificar se ele está adequado, não está adequado. Eu não posso emitir um laudo conclusivo falando que está ok. O laudo vai parecer que está errado. Então, e o que eu tenho que fazer para corrigir? Praticamente tudo de novo. Ele vai ter que abrir o chão, refazer a cava, refazer a instalação. De repente não colocou o para-raio no local correto, vai ter que colocar o para-raio também no escritório. Então, assim, uma série de fatores que encarece mais do que se tivesse feito a primeira vez, corretamente. Sim. Então, o revendedor é importante que ele entenda isso, ele entenda que, de fato, é uma execução importante, é relevante, ele tem que obedecer o processo, ele tem que obedecer todas as etapas. Vamos falar de cronologia, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto é fazer a visita técnica, contratar um engenheiro, poder ir lá no posto, verificar o que tem que ser feito, poder emitir um relatório com o que eu tenho que comprar, o que eu vou te entregar, qual vai ser o serviço a ser prestado. Segundo ponto, verificar o contrato. O contrato é importante. Claro. E para isso, olha que legal. Minas Petro, gestor jurídico fantástico, não tem? Tem. Usa, gente. Pega o contrato, manda para Minas Petro para poder conferir se está de acordo com o que ele precisa, com o que ele vai entregar, se está corretinho. Se tiver alguma dúvida da parte de segurança do trabalho, vai cair comigo, eu vou analisar, a gente verifica o contrato, pronto, lindo. Terceiro, a empresa vai executar o SPDA, eles vão instalar. Instalou, top. Terminou de instalar, quarta etapa. Aí que vem o laudo. Aí é o laudo correto. Ao contrário do que vem fazendo, coloca o laudo a primeira vez, não tá errado. Não. O laudo é o final do processo, não o começo. Aí, aulão para vocês aí, ó, não perder tempo e entrar tudo certo com a SPDA. Exatamente. Os pontos críticos também, né? Tem muita criticidade nesse processo, né? A gente vê que o pessoal às vezes faz a instalação de forma inadequada e ainda tem isso, né? Além de um laudo que não é o laudo, né, que é necessário, ainda tem instalação incorreta que acontece. Sabe o que a gente fala, Gabi? A gente comenta com o nosso cliente o seguinte: se você for fazer um SPDA mal feito, nem faça. Nem faz. Não só por conta que ele não vai servir ao fiscal, mas porque ele vai trazer risco ao seu negócio. Nós temos casos assim, em Minas eu não vi nenhum caso, mas eu tenho caso em Mato Grosso de cliente nosso que ele, pela instalação inadequada, o raio chegou até o posto de combustíveis, passou pelo suspiro e caiu no tanque de etanol, explodiu o tanque. Nossa, então ocorreu que vazamento perigo. de combustível junto com o rompimento do tanque, o prejuízo foi muito maior. Então, SPDA mal instalado é pior
do que você não está lá. Não está. Então, é importante fazer de acordo com as normas técnicas, fazer corretamente. Isso é muito importante. E eu li que ele é exigido pelo Corpo de Bombeiros e Ministério do Trabalho, é isso? Exatamente. O Corpo de Bombeiros permitia a VCB de algumas regiões, ele cobra, tá? Em Minas Gerais não vinha cobrando. Não cobrava. Tanto é que muito revendedor questionou isso. Falou assim, peraí, mas eu não fazia SPDA porque o Corpo de Bombeiros, eu tenho a VCB. Eu tenho a VCB, eu tenho o alvará do Corpo de Bombeiros. Sim. Nunca me cobraram. Por que o Ministério do Trabalho está cobrando? Vamos lá. O Corpo de Bombeiros tem a sua própria legislação. Tem as suas normas regulamentadoras. E faz sua inspeção. Ele vai emitir a VCB de acordo com o entendimento dele, correto? Correto. O Ministério do Trabalho acompanha as NRs. E existe norma regulamentadora que trata sobre a proteção elétrica dos empreendimentos. No caso, a NR10. Essa NR, ela fala que o fiscal tem essa prerrogativa de poder inspecionar o ambiente e garantir a segurança de todos. Então, esse é o ponto importante. Ou seja, tem essa garantia e tem esse cuidado. Ele pode cobrar, então, ele pode pedir isso para os revendedores. Tem direito de fazer isso. O pessoal entende que fiscal dos trabalhistas é um inimigo. Não. Ele é um orientador e é um auditor de normas de segurança. Segurança não é seu inimigo, segurança é seu aliado. Então é importante que você trabalhe dentro das normas técnicas e daquilo que é necessário para poder fazer um bom trabalho. Jonathan, meu amigo, e os desafios da SPDA? Você que está na lida aí, né, há tanto tempo já, né? Eu imagino que você tem vários casos para contar até. E a gente sabe que postos de gasolina é um nível de periculosidade muito grande. Então a necessidade de andar, né, porque às vezes o dono do posto, o revendedor, não é todo dono de posto, todo revendedor que fica ali, mas quem está ali é o frentista, é a equipe trabalhando, o próprio cliente, né? Quais são os desafios enfrentados pela SPDA aí, na sua lida aí, com o revendedor, na implantação, nas dúvidas, na não implantação? Olha, o SPDA, o primeiro desafio dele é encontrar bons fornecedores. Não é fácil, Gabi. Imagino. Porque o posto de combustível é uma atividade muito específica. Eu comentei com você em off mais cedo que o posto de combustíveis ele é uma atividade de comércio varejista com obrigações de indústria. Porque um comércio varejista é o quê? O que você imagina no comércio varejista? Vende roupa, vende sapato, vende alguma coisa. O posto vende combustível. Só que por vender combustível e ser um produto inflamável, ele é uma atividade que tem um potencial de risco muito alto. Sim. Então, é uma atividade perigosa. Ponto. A trabalhar em postos de combustíveis, você tem que entender que o posto de combustível é uma atividade que tem um risco muito alto. Claro. De meio ambiente e de segurança. Sim. Pensa, eu tenho combustível, eu tenho oxigênio, só falta chama. Então tem tudo para acontecer algum problema. Então, é importante entender que o primeiro desafio é entender que tudo isso faz parte de uma cultura de segurança que precisa ser valiosa para o revendedor. Eu tenho que entender que SPDA, PGR, que a documentação também é feita, treinamentos, isso no ambiente posto é necessário, é importante. Puxando para treinamentos. Recentemente teve um caso que a gente viu na televisão de uma cliente que o carro dela pegou fogo e ela ficou muito tempo dentro do carro. Foi em Mato Grosso, se eu não me engano. A equipe demorou mais de 1 minuto até conseguir pegar o extintor e iniciar o combate. Na verdade, quem fez o combate foi um dono da loja de conveniência do lado. Olha só. Uma equipe treinada teria feito a abordagem mais rápido. Não estou dizendo que eles não foram treinados, mas a qualidade do treinamento, ou seja, a intensidade, a frequência tem que ser observada para que isso tudo funcione. Então, tudo que for ligado à segurança do empreendimento de postos de combustíveis tem que ser levado a sério. Primeiro ponto que tem que ter trabalhado, então, a primeira dificuldade é a cultura. Eu acho que é o maior desafio, né? Eu tenho que entender que é importante. Eu tenho que me conscientizar. Enquanto segurança no trabalho estiver na linha de despesa, eu não consigo andar. Segurança do trabalho tem que estar na linha de investimento. Eu estou protegendo meu patrimônio, estou protegendo as pessoas que transitam no meu empreendimento e protejo o meio ambiente também. Então, é investimento. Primeira etapa. Segunda etapa é encontrar bons parceiros, usar as suas bases de informação para poder trabalhar melhor. Por exemplo, Minas Petro. Poxa vida, tem uma entidade tão forte. Olha o que eles conseguiram organizar aqui. Minas Petro é a casa do revendedor.
Olha o nível de organização de um evento como esse. Exatamente. Olha a força jurídica do Minaspetro. Olha o suporte que dá. Quando chegaram a contratar uma empresa de segurança do trabalho para dar suporte ao revendedor. Ou seja, eles têm como te dar suporte. Então, usar a estrutura. Usa, porque aí você consegue ter mais respaldo, consegue ter mais credibilidade, consegue ter mais confiança no trabalho que vai realizar. Então, usem os recursos que possuem. E a terceira etapa é manter toda a documentação atualizada. E aí que vem um ponto importante, fazer essas reciclagens. Eu preciso, o laudo tem validade. Aí você fala assim, poxa, mas não mudou nada. Pode ter mudado. Encontramos certa vez um posto onde as fixações do cabeamento estavam frouxas. Então, ou seja, isso pode gerar algum tipo de risco. Você faz o cabeamento e você, de repente, por estar frouxa, pode não conduzir, ou então pode mandar essa energia para um equipamento, pode pegar no funcionário, pode machucar alguém. Então, não é bem assim. As coisas vencem, elas perecem. Pega a sua casa, fica 2 anos sem morar nela pra você ver. Ela vai... não tá usando, mas ela tá perecendo. Claro. Tem ponto de validar as documentações. Então, esses são os pontos que eu acho mais interessantes a gente poder acompanhar no SPDA, observar todas essas nuances, todos esses pontos, tá? Cultura, bons fornecedores, utilizar a estrutura do Minaspetro para te ajudar no contrato. Sem dúvidas. Até encontrar os fornecedores, talvez, e manter documentações atualizadas e sempre válidas por bons profissionais, tá? E completa um pouco com... Eu li uma partezinha de um texto que os donos de revenda, eles já conhecem toda a burocracia relacionada às exigências dos órgãos reguladores e fiscalizadores, mas a dificuldade está nessa mudança de mente, nessa aceitação, dessa mudança, né, eu ia até falar de clima organizacional, mas é de pertencer a essa fala, né? Colocar ela em ação, assim, na gestão. Eu estava no podcast agora, a gente estava falando sobre a questão da escuta, desse comportamento desse cliente, a importância, né, da gente ter essa escuta mais apurada ao que o nosso cliente, ao que o consumidor tem, para a partir daí você adaptar, fazer parte do diferencial competitivo, e cabe também para essa mudança de mente, para aderir ao que eu considero como obrigatório. É obrigatório, é lei. É obrigatório. É lei. Caso contrário, multa. Caso contrário, pode até fechar as portas. Inclusive, alguns riscos de segurança, eles ensejam em suspensão de atividades. Então, assim, riscos que podem gerar algum risco imediato à segurança dos funcionários, o fiscal pode ter, olha, isso aqui está muito perigoso, eu posso parar. Compressor, que trabalha em altura, SPDA, ele pode falar assim, olha, aqui está tão perigoso que eu posso pedir suspensão de atividade. Imagina, você tiver a sua atividade suspensa por conta de um laudo que você de fato era obrigado a fazer. Então, os postos, eles têm que entender de fato, os revendedores, na verdade, entender que não é uma onda, não é algo que vai passar, é uma obrigação, ela faz sentido. Se não fizer, o sindicato tinha brigado por ela. Se fosse uma coisa que não fizesse sentido, o sindicato falasse, peraí, calma aí, vamos discutir isso aqui. Não, mas faz sentido. Claro. Ela tem uma lógica. É importante. Isso, e tem que ser bem feito. Assim como todos os processos de segurança do empreendimento. São vários, tá? Já falando de um só. Só pra você ter noção, Gabi, a primeira notificação, essa geral, tiveram 26 itens. Sabe a notificação desse ano, que voltou, né? A gente tá pegando de novo. Desse último ano, a nossa empresa hoje está com 9 processos de fiscalização ativos. Isso é muito, tá? Isso porque é só posto, fora outros segmentos. E olha que estamos no mês de agosto, né? E o bicho pegou dos 3 meses pra cá, começou a vir muito, muito quente. Então, assim, a fiscalização, quando ela chega no empreendimento, ela apura tudo. Então, as últimas desse ano tiveram 37 itens. Nossa. E a parte elétrica é algo que está sendo muito visado. Já que estamos falando de elétrica, eu posso abrir parênteses para outros 2 pontos? Claro. Outro ponto importante é a questão do laudo das instalações elétricas. É o projeto normal do posto, o projeto não do SPDA, mas o projeto das instalações elétricas dos postos de combustíveis. Onde fica a tomada, qual carga, quadro elétrico, quadro de gestão. É isso, tá? Quadro de distribuição, desculpa. Então, esse é o trabalho do laudo das instalações. Eu também tenho outro laudo, que é o laudo das atmosferas explosivas. Gabi, todo lugar que eu tenho saída de combustível, eu calculo um raio de mais ou menos uns 6 metros em volta. Ali eu tenho o que a gente chama de atmosfera explosiva.
Então ali da bomba de gasolina em volta 6 metros é uma atmosfera explosiva. Eu não posso ligar qualquer equipamento lá, sabia? Eu não posso chegar lá e colocar até máquina de cartão, pra você ter uma ideia. Tem uma fiscalização que exigiu que fosse uma máquina de cartão que fosse blindada para esse tipo de ambiente. A gente chama de equipamento EXD, que são os equipamentos que têm essa propriedade de serem, entre aspas, a prova de explosão. Então, eu não posso pôr qualquer equipamento. Então tem que ter um laudo mostrando assim, olha, nesse raio aqui, ó, não tem nada que possa causar algum tipo de incêndio. Você quer ver um exemplo? É muito normal você ir em posto de combustível que tem um caixa perto da bomba, né? Sim. Embaixo tem 2 tomadas, é do computador e da impressora. O que o pessoal faz? Coloca uma extensão ou coloca um T para carregar telefone celular, carregar maquininha e tal. Isso é errado. Ali pode acontecer um centelhamento e dar uma explosão. Então assim, não pode estar ultrapassando a carga projetada para aquele ambiente. Então, o projeto de atmosferas explosivas também tem que ser desenvolvido junto com o laudo das atmosferas explosivas. Entendi. E esse laudo, de novo, vou repetir a cronologia para vocês não esquecerem, tá? Primeiro ponto convidem o profissional aí até o seu empreendimento fazer uma inspeção técnica. Ele vai chegar e vai ver tudo que tem de errado. Não é laudo. Ele vai avaliar tudo que tem de errado. Avaliou, vai te entregar e falar assim, ó, revendedor, revendedora, isso aqui tá errado. Eu preciso que você compre esse equipamento e me dê X dias de prazo para eu poder vir aqui e fazer a instalação e adequação, Sim. beleza? Beleza. Você vai até o mercado, compra o equipamento, deixa no posto e fala, já está aqui. Ele vem, instala de acordo com as normas técnicas e aí sim ele emite seu laudo. O problema é que as pessoas querem o laudo antes de adequar. Então o primeiro ponto é adeque para depois emitir o laudo. Então quando for contratar um profissional e falar assim, não, faça o laudo. Não tem que ir, não, eu te mando por e-mail. Peraí, como assim vai mandar um laudo por e-mail? Como assim fazer um laudo sem visitar meu empreendimento? Ele tem que vir aqui, tem que ver o que tem de errado, porque senão fica um laudo assim, ó. Os laudos que eu recebo lá dos meus clientes, quando não faço com critério. Conclusão, ativação explosiva. Tá aqui, bacana, tá ok. No entanto, segue recomendações. Recomendação, de tirar o T debaixo da tomada, trocar o monitor que tá com curto-circuito. Vem colocando uma série de fatores. Espera aí. O laudo tá falando que tá errado. Eu preciso do laudo, inclusive, positivo. Então, o primeiro ponto é adequar e depois emitir o tal laudo. Laudo é muito perigoso, porque laudo é uma foto, Gabi. Então não é um filme, é uma foto. Como é que tá naquele momento? Então tem que deixar adequado. Para ele poder chegar, tirar a foto e mandar para fiscalização. Então mandei arquivado, que é obrigatório também arquivamento de documentação. E não é só, o que eu pude perceber, assim, não é só simplesmente vou abrir um posto e tá tudo certo. Não, tem toda uma questão. Não é só pedir alguém, qualquer um, para emitir um laudo, para verificar, para adaptar. É uma burocracia necessária. Não é uma burocracia para você ter medo. Não vou fugir disso. Ela é necessária para você andar conforme rege todas as normas. Sim. Isso é para a saúde do seu estabelecimento. E das pessoas trabalhando E também, das pessoas, né? Importante. Exatamente. Tem algumas burocracias, Gabi, são burocracias que irritam um pouco. Ok. Claro, a gente entende. Não é o caso. A do SPDA, eu particularmente acho super válida, tá? E além disso, você falou uma coisa muito importante, né? Cercar de profissionais que consigam te atender de forma específica. Eu, particularmente, eu entendo que o posto de combustíveis é um lugar muito diferente. Tem muita peculiaridade. Então, talvez encontrar fornecedores que dominem o assunto posto seja mais interessante. Claro. Quer ver um exemplo? Por que o Minas Petro me contratou para dar consultoria da parte de segurança para eles e para todos os filiados? Porque nós somos especializados em postos. Eu sei que é muito complicado se você, de repente, falar, não, você generalista. Interessante, mas quando você fala de postos de combustíveis, não dá. A legislação muda toda hora. As exigências são muito grandes. Os fiscais estão muito presentes dentro do posto de combustíveis. Então, é um órgão, é uma atividade muito fiscalizada. Só para você ter uma ideia, posto é fiscalizado pela Receita Estadual, pela ANP, pelo PROCON, pelo Inmetro, pelo IBAMA, pela Polícia Ambiental, fiscalizado pela Secretaria de Meio Ambiente, fiscalizado pelas SUPRANs regionais, fiscalizado pelas associações ambientais regionais, fiscalizados pelo Inmetro. Gente, quando tem operação para posto de combustíveis, chegam 3, 4 carros. Então, assim, é um ambiente muito fiscalizado. Então, é importante andar na linha, dar controlado, para evitar problemas futuros. E eu tenho vários clientes, Gabi, que andam muito na linha. Posso te falar? É mais barato,
e é mais tranquilo. São clientes que dormem, são clientes que relaxam. Eu imagino. Recentemente, vou contar um caso meu aqui, pode? Pode, claro, fica à Nós vontade. temos uma premiação, nós temos uma consultoria ambiental de segurança do trabalho. Fizemos uma premiação dos melhores postos do semestre, em quesito ambiental de segurança do trabalho. A gente levou a premiação. Eu te falo, os top 10 da minha lista são postos que o fiscal pode ir lá, que eu falo assim, pode ir. Não tem problema. Eu falei com eles, gente, vocês aqui que são os top 10, os 10 primeiros colocados, se o fiscal for no seu posto, me liga para me avisar. Eu falei assim, tá, ok, recebe, entrega a documentação, depois me fala o que vai dar. Não vai dar nada. São pessoas que dormem tranquilamente. E acredite, não é tão difícil igual parece. É basicamente colocar dentro da sua cultura. Entender que é importante. Validar isso. Colocar na rotina, nos procedimentos operacionais da sua equipe. Principalmente do gerente e chefe de pista. São os profissionais que mais engajam para poder gerar resultado no negócio. Então, isso que é primordial. O posto de combustíveis é uma atividade que eu sou apaixonado. Eu amo. Mas é perigosa. Isso você tem que entender que é perigoso e tomar conta. A coisa que o empresário tem que entender é o seguinte, não tem preço a vida do funcionário, não tem preço a integridade física dele. Exatamente. Então, garantir que as pessoas elas vão embora da mesma maneira que chegaram tem que ser tópico 1 da minha lista de obrigações como um gestor de negócio. Eu tenho que garantir que as pessoas vão embora igual elas chegaram. Que ele volte para a família dele da mesma maneira que ele entrou. Então, SPDA, documentações trabalhistas, treinamentos, eles são válidos para isso, para garantir que isso aconteça. Ou se caso aconteça um acidente, Gabi, porque infelizmente o mundo pode acontecer, você poder dormir assim e falar, tudo que eu pude fazer, eu fiz. Eu tinha meus laudos adequados, eu tinha minha normativa bem feita, eu tinha tudo bem organizado. Então, a minha parte foi feita. A cabeça tranquila do empresário nesse ponto não tem preço. Isso que eu acho valioso. É interessante você falar assim. Eu até fiquei mais cabreira, sabe por quê? Cabreira é ótimo. Eu fico cabreira. Minas perto, gente, é Minas Gerais. Eu uso muito o telefone dentro do posto. Ai, me passou um filme na minha cabeça. Gente, eu preciso corrigir. Olha, a norma técnica, ela exige que você desliga o carro completamente. Porque o revendedor e a equipe frentista não consegue controlar todo mundo, né? Esse é um cuidado que nós, enquanto consumidores, precisamos levar a sério, né? É uma consciência, né? É uma consciência. O revendedor e a equipe podem ajudar a lembrar. Mas assim, para todo mundo que tá ouvindo, se você for leigo, não for da área de postos de combustíveis, vou te dar uma dica, tá? Parou com o carro, desliga o carro. É desligar completamente, porque a chave tem várias fases. A primeira fase, desliga o motor, mas mantém a parte elétrica. Desligue toda a chave. Desliga o carro, certo? Segunda etapa, rádio desligado. Celular não funciona, não pode ligar o celular quando está abastecendo. Tem que ser desligado ou só sem mexer? Olha, o ideal... sem ligar para ninguém já é um ótimo sinal, tá? Já ajuda bastante, tá? E isso é o mais importante. Aguarde a orientação do frentista quando terminar de abastecer para você poder ir embora. Ele vai falar assim, finalizou o abastecimento, pagou, recebeu, aí sim você desloca seu carro para poder ir embora. Confere o freio de mão, tá? É importante. Já vi muito carro descendo imposto. Isso é o ponto principal. Em relação a motos, tá? Motos, motociclistas, por favor, desçam da moto. Não é chatice, é para sua segurança. Claro! O combustível derramado numa moto tem dois problemas. Primeiro, em algumas partes do corpo, o combustível arde muito e dói bastante. Segundo ponto, embaixo da carenagem da moto você tem um motor quente. Calor é uma espécie de fonte de ignição. Então, se derrama combustível e ele cai no motor da moto, a chance de iniciar um incêndio é muito grande. Então, desçam da moto. Ah, vai derramar. Não é para a sua segurança, é para o seu bem. Desce. Terminou o ABCC, você volta, monta na moto e vai embora. Lembrando que legislações municipais também pedem para tirar o capacete. É para sua segurança. Tem motociclista que chega no posto e às vezes o frentista fica bem preocupado porque não tira o capacete, à noite principalmente. Quer ser bem atendido? Quer chegar no posto com qualidade, sem preocupação? Chega, tira. Quem está bem intencionado nunca vai tirar o capacete. E isso esse cuidado não tem nada a ver com o posto não estar nas normas, não. Isso é mesmo que ele esteja com as normas seguindo todo certinho, é uma postura que a gente tem que ter de hábito para todo e qualquer posto de gasolina. Exato, hábito de segurança. E tem mais um.
Fumar, nem pensar. Nem pensar. O cigarro é chama viva. Aí sim, nem dentro do carro, nem fora do carro. Se você quiser fumar num posto de combustíveis, você vai ter que sair da área de posto. A área de pista, você vai para passeio, algum lugar desse sentido. Mas no ambiente de posto, você não pode fumar. Porque é uma chama viva. E aí tem muito engraçadinho, Gabi, que pega cigarro e fala assim, internet vai ver isso, tá? Pega cigarro, pega uma bacia de gasolina e joga lá dentro. Paf! Viu? Não pega fogo. Concordo. Não pega, Gabi. Se você pegar o cigarro, colocar na bacia de gasolina, não pega fogo, não. Já no vapor, ela explode. E aí que tá o problema. Diferente. A pessoa acha que no tanque é líquido, viu na internet, alguma coisa assim. Amigo, não vá nessa ilusão. Quando você abastece, observa de lado, você vai ver que tem um vapor saindo pelo tanque. Aquele vapor, adivinha, é vapor de combustível. E aquele vapor de combustível com uma fonte de ignição, como por exemplo uma centelha do cigarro, é o suficiente para iniciar uma fonte de ignição. Seu carro pega fogo na pista. Então, meu Deus, nossa. Nada que possa disparar centelha ou equipamentos elétricos e eletrônicos funciona na pista que está abastecendo. E você, amigo frentista, tira o telefone do bolso e guarda no seu armário, tá? Porque no bolso ele está dentro do raio de ação. O combustível, Gabi, ele fica em mais ou menos, quando você abastece, a altura que ele chega é mais ou menos 1,20 m, o vapor dele. E ele espalha, no caso do etanol, que é o que espalha mais, algo em torno de 6 metros. Então, na altura de 1,20 m, num raio de 6 metros, eu tenho vapor de combustíveis. Onde fica o telefone, Gabi? No bolso. No bolso, na altura da cintura. Não, exatamente. Dentro da raio de 1,20 m. Frentista, deixe o celular no armário. Mesmo que a pessoa segurança, se tiver um caso de um assalto, por exemplo, o celular vai embora. Então, aquele assim, hábito, aconteceu lá com aquele outro, lá não vai acontecer comigo, aquele negócio de dar sorte pro azar, que nunca vai acontecer comigo. Pode. E acontece. Vira e mexe, você vê um acidente ou outro. Você vê acidente por causa de estática, quando você vai abastecer um caminhão, um caminhonete com um container na caçamba. Se você abastece de forma errada, você pode iniciar um incêndio. Tem vários procedimentos. Sim. Então, mas, desculpa, voltando à SPDA, que a gente estava falando que era mais importante. A gente abriu aqui, achei legal. Foi bom dar essa atenção para o pessoal, que é bom chamar, dar umas chamadas, sim, né, de vez em quando. O legal da SPDA é entender que ele é um processo, ele é caro, não é barato, lamento, não é um processo barato, mas é algo que precisa ser feito, porque nós falamos aqui, os vários acidentes que falamos foram o quê? Centelhamento. Então eu tenho estática, de repente inicia uma fonte de ignição, pega fogo. Eu tenho cigarro, eu tenho celular, e eu não me preocupo com descarga atmosférica, não faz sentido. Então, de fato, eu preciso me preocupar, eu preciso me atentar a isso e criar todas as condições mais seguras possíveis para minha equipe poder trabalhar, para o meu cliente poder trabalhar. E você falou uma coisa muito importante. Você falou agora do Ricardo Amorim, também teve outra palestrante, a Raca, que também falou um pouco sobre isso, sobre esse conceito do cliente em relação à responsabilidade social. Sim. Então, como o seu cliente enxerga o seu negócio? Como que ele enxerga se você de fato está sendo seguro, seu ambiente seguro para poder trabalhar, para ele poder frequentar, seu ambiente ambientalmente responsável. Claro. Então tudo isso gera valor para o negócio. Sem dúvidas. E vem a questão do marketing social e do marketing ambiental, que você também pode fazer todas as ações virar marketing para você. Você pode pegar e falar, olha, nós fazemos, cumprimos e divulga. Fala, olha, esse posto, ele cumpre todas as normas de segurança, esse posto tem todos os parâmetros de instalação feitos de forma adequada. Então, isso é importante validar também. Isso também gera valor para o negócio. E ele tá à frente, né? Sempre à frente. Sempre à frente. Não tem volta mais. Eu tenho um filho de 7 anos, que é muito divertido, o Caio. Caio é divertidíssimo. Se for igual o pai, é pior. Peço. Ou melhor, não sei, depende do ponto de vista. Caio, um beijo pra você, você é lindo. Ele vai adorar, Caio é fofo. Depois segue nas redes sociais, Caio Rocha Kids. Sério? Vou Sério. seguir. O Caio, ele tem uma consciência ambiental que eu não tinha com 7 anos. E não é dele, é das crianças. A geração que está chegando agora, ela não aceita isso mais. Ela não aceita que você não se preocupe com o meio ambiente, ela não aceita que você não se preocupe com as pessoas, não se preocupe com o ambiente ao qual você está inscrito. Ela não aceita isso mais. As pessoas são canceladas hoje por não ter essa preocupação nas redes sociais. Então, se o seu negócio não tem essa preocupação com segurança com o meio ambiente, o risco é muito alto. O risco de cancelamento é muito alto. Sem dúvidas. E o cancelamento comercial é a não frequência. É não ir até lá. A pessoa não frequenta mais.
que é o pior cancelamento que pode existir. É você simplesmente não perder esse cliente. E a gente sabe que a gente está numa geração nova aí que está super antenada. Tá? Foi o RJ que falou isso, se eu não me engano, no nosso último podcast, que as pessoas gastam 6 horas diante do celular. E a gente está falando isso por conta do tema, e eu até falei com ele que é interessante, porque uma vez que a geração está o tempo todo ligada à internet, a importância do revendedor se conectar para sair desse comodismo, abrir os olhos para essa missão, para essa visão do diferencial competitivo e estar à frente. Exatamente. Não é mais opcional. É igual formação superior. Antigamente, formação superior era o diferencial. Hoje é o básico, digamos assim. A gente fala também sobre meio ambiente. Antigamente, você ser um gestor ambiental, você ter um local ambientalmente correto, uma parte de segurança bem feita, era uma coisa legal, bacana, diferencial. Hoje, o seu cliente, ele te refuga se você não tiver. Refuga mesmo, tá? A gente percebe, quando a gente foi entregar a premiação que eu te falei, a cidade engajou. A gente foi em Espinosa, a gente foi em Chapada Gaúcha e Uruana de Minas. A gente percebeu a comoção da cidade. O pessoal falou assim, poxa, que legal. Que bacana que foi. O pessoal, um dos nossos premiados convidou uma blogueira da cidade para poder filmar. O engajamento foi altíssimo. O pessoal, poxa, que legal que eles têm essa preocupação. Sim. Foram premiados por terem destaque do ponto de vista ambiental e de segurança. Poxa, incrível. Fantástico. Então, a sociedade está muito atenta a isso. Muito atenta. É importante que o vendedor também seja. Cobra bastante. Bom, Jonathan, tá caminhando aqui pro fim, né? Tá bom demais, né? Papo gostoso gente, desse. Que assunto. Sabe o que é interessante? Bom, até o momento tem acontecido aqui, porque como eu sou nova no meio, então eu fico um pouco perdida. Mas conversar assim fica tão claro e desperta um desejo de conhecer mais e fica muito claro. Eu imagino que para os nossos internautas, né, os nossos revendedores, ficou assim, claro, e que desperte, fica atento, se liguem, ficou aqui um aulão, né, praticamente, básico, intensivão, para sair desse lugar, dessa mente retrógrada e se atualizar, porque o mundo está correndo e a gente precisa avançar junto com isso. Deixo com você as considerações finais, mas antes eu gostaria de te agradecer por este momento. De verdade, foi incrível, mesmo aqui no meio do show acontecendo aqui do lado, mas tá rolando aqui. Foi muito bom. Desejo sucesso pra você em todas as áreas. Um beijo pro seu filhote, pra esposa também. Manda pro Davi também. Davi. Caio, Davi e Glaucia. Glaucia. Caio, Davi e Glaucia, um beijo pra vocês. Tenho certeza. Ih, Feliz Dia dos Pais já! Obrigado! É o primeiro que eu dou Feliz Dia dos Pais já adiantado. Que Deus te abençoe muito. Amém. E fale também sobre as suas redes sociais. Pode deixar, que eu vou pedir a produção para deixar na descrição do vídeo, suas redes sociais, e as considerações finais estão com você. Gabi, foi um podcast muito leve, muito gostoso. O fato de você ser leiga do mercado ajuda a quem está do lado de lá. Porque as perguntas que você faz, a interação que você traz pra gente, são perguntas que às vezes o revendedor, por estar no meio, talvez seja inibido em perguntar pra gente. Sim. E é bom que a gente esclarece, que a gente desenha, que a gente mostra. Fala a língua deles, né? Muito popular, uma linguagem clara. Então isso é muito valioso. Eu adorei o podcast gravado com você. Espero que tenha outros, adorei. Claro! Sobre considerações finais. Gente, criem a cultura ambiental e cultura de segurança no ambiente de vocês. Isso é muito válido, é muito importante. Vocês não vão perder nada com isso. É mais barato do que corrigir. Não se esqueçam disso, tá? Sobre as redes sociais, podem me seguir, rocha.postflix, que é a minha rede pessoal. Você poderia conversar comigo, um pouco da minha vida, um pouco do meu trabalho. E eu também quero convidar a seguir @soluçõesrocha, claro, que é uma @ da empresa que tem essa parceria com o Minas Petro, que dá esse suporte do ponto de vista de segurança do trabalho para todos os revendedores filiados em todo o estado, tá? Para finalizar também, lembrem-se de usar o serviço do Minas Petro, serviços incríveis, são profissionais de alto gabarito, de alta credibilidade e confiabilidade do mercado, que vale a pena vocês poderem usar desses serviços. E Gabi, Soluções Rocha, estamos à disposição de vocês. Foi um prazer estar aqui. Obrigado por tudo. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo. Foi um prazer. Prazer Valeu. É nosso. Revendedor, Minas Petro é a sua casa. Então conte conosco, contamos com vocês. Siga-nos em nossas redes sociais, inscreva-se em nosso canal para ficar por dentro de tudo que acontece aqui em Minas Petro, que é para você. Um grande abraço. Tchau, galera. Até mais. Obrigada. Fechou.